Olá, boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal condena ataques, critica quem quer perdoar sem antes condenar e diz que na democracia não há lugar para quem não respeita as regras da própria democracia. Polícia Federal abre inquérito e investiga o caso como ato terrorista e abolição violenta do Estado de Direito. O autor das explosões é identificado, ele é de Santa Catarina e a polícia apura se ele teve ajuda para planejar as explosões. Ministro Alexandre de Moraes afirma que não existe pacificação com anistia a criminosos. Ministros destacam a atuação da Polícia Judicial no atentado ao STF. Em plenário, ministros julgam recurso do ex-presidente Fernando Collor contra condenação por corrupção. Justiça Federal absolve mineradoras Samarco e Vale por rompimento da barragem Mariana. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 14 de novembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal manteve a sessão plenária desta quinta-feira, mesmo após o atentado à bomba no início da noite de ontem. A Polícia Federal e o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal fizeram uma varredura em todo o prédio e nos arredores antes de liberar a área. Vamos ao vivo à Praça dos Três Poderes falar com o repórter Pablo Lemos. Boa noite, Pablo. Oi, William. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, eu estou aqui em frente à entrada principal do Supremo Tribunal Federal, a poucos metros da Estátua da Justiça, onde foi o atentado. Agora chove um pouco por aqui. Ao fundo a gente consegue ver a presença de mais policiais, mais proteção aqui na Praça dos Três Poderes, que continua interditada com grades de proteção, mesmo após a vistoria, porque a polícia suspeitava de que houvesse mais explosivos em outros locais. A praça abriga as sedes dos Três Poderes, o STF, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, e toda essa área recebeu mais proteção das polícias. As visitas ao STF estão suspensas, estão liberadas apenas as entradas dos servidores e colaboradores na corte. William, volto com você. Obrigado, Pablo. E na manhã de hoje, agentes de segurança desativaram bombas que seriam usadas no atentado ao STF ontem à noite. A repórter Evine Araújo conta como tudo aconteceu e destaca a participação do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga os atos antidemocráticos no STF, que disse que não pode haver perdão para os criminosos que atentaram contra a democracia. A Praça dos Três Poderes amanheceu ainda interditada. O acesso às sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário foi fechado para varreduras na região. Apenas as forças de segurança puderam circular no local. Na via que passa atrás do STF, a pista foi interditada. Agentes do Esquadrão Antibombas também fizeram varreduras no local onde o autor do atentado explodiu um carro. Novos artefatos foram encontrados. Às 7h29 da noite dessa quarta-feira, as câmeras de segurança do Supremo Tribunal Federal registraram o momento em que o homem coloca um pacote na Estátua da Justiça. Em seguida, é abordado por um segurança da corte. Por isso, corre. Segundos depois, ele acende um artefato e joga em direção ao STF. Pouco depois, em mais uma explosão, o homem deita no chão. Minutos antes, um carro explodiu também em frente ao anexo 4 da Câmara dos Deputados, uma área bem próxima à sede do Supremo. Quando a Polícia Militar chegou ao local, as informações ainda estavam desencontradas. O indivíduo saiu correndo, a gente viu a fumaça, a gente pensou que ele estava correndo por causa do incêndio no veículo. Posteriormente que a gente viu ali que se tratava de uma bomba. A Polícia Federal e o Esquadrão Antibombas da Polícia Militar passaram a madrugada desativando possíveis explosivos. Um robô precisou ser usado no primeiro contato com o corpo. O objetivo era saber se havia mais algum explosivo que não havia sido detonado. O corpo de Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos, só foi retirado pelo Instituto Médico Legal por volta das 9 horas da manhã desta quinta-feira. A vice-governadora do DF, Celina Leão, comentou os primeiros passos das apurações e lembrou que esse não foi o primeiro atentado. Nós tivemos um caso desse no ano passado, eu quero relembrar vocês, também na véspera da volta do Supremo, um lobo solitário cometeu o mesmo ato também ali na esplanada dos ministérios. Nós tivemos isso ano passado e nós não podemos afirmar
que ele seria um lobo solitário, até porque as investigações estão em curso, para que tudo isso seja feito da forma mais transparente possível. Francisco Vanderlei Luiz é natural de Santa Catarina. Ele foi candidato a vereador pelo Partido Liberal, PL, em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, em 2020, mas não se elegeu. Nas redes sociais, o homem espalhava discurso de ódio contra ministros do STF e outras instituições democráticas. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o caso. Os agentes descobriram que ele alugou uma casa na região administrativa de Ceilândia, a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. No local foram encontrados mais explosivos. Segundo o boletim de ocorrência ao qual a TV Justiça teve acesso, um segurança da corte relatou que, nos últimos momentos, o indivíduo deitou no chão, acendeu o último artefato, colocou na cabeça com um travesseiro e aguardou a explosão. No momento do incidente, os ministros do Supremo estavam no prédio. A sessão plenária da Corte havia acabado minutos antes. Os ministros foram retirados do edifício com segurança. Hoje de manhã, em evento organizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o ministro Alexandre de Moraes comentou o caso. O que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto. Queira a Deus que seja um ato isolado, esse ato. Mas, no contexto, é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal. O diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, deu uma entrevista coletiva e detalhou a linha de investigação da PF. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, disse que os indícios apontam que Francisco Vanderlei agiu sozinho, mas premeditou o crime. Há indícios de um planejamento de longo prazo. Essa pessoa já esteve em outras oportunidades em Brasília, inclusive, segundo relatos de familiares, estava aqui em Brasília no começo do ano de 2023. Ainda é cedo dizer se houve participação direta ou não nos atos do 8 de janeiro. Isso é investigação apontará, mas essa pessoa estava aqui no começo do ano. Ele afirmou também que não foi um ato isolado. Eu quero inicialmente fazer um registro da gravidade dessa situação que nós enfrentamos ontem, que apontam que esses grupos extremistas estão ativos e precisam que nós atuemos de maneira enérgica, não só a Polícia Federal, mas todo o sistema de justiça criminal, porque entendemos que esse episódio de ontem não é um fato isolado, mas é conectado com várias outras ações que, inclusive, a Polícia Federal tem investigado. A Polícia Federal abriu inquérito. Não sabemos ainda a motivação do crime. Estamos trabalhando, como eu já disse, com essas hipóteses criminais de uma ação terrorista, mas também da ação de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. As equipes da PF, em conjunto com as polícias civil e militar do DF, estão tentando identificar a origem do material. Eles encontraram artefatos artesanais similares a bombas, granadas e até um extintor cheio de gasolina simulando um lança-chamas. No porta-malas do veículo, vários fogos de artifício que foram acionados remotamente, todos com alto poder de destruição. O carro foi levado para a superintendência da PF, o corpo de Francisco Vanderlei Luiz para o Instituto de Criminalística. A polícia também foi à casa que o homem alugou em Ceilândia. Entramos na residência, o robô entrou na residência e, ato contínuo, ao abrir uma gaveta para fazer a busca, houve uma explosão. Uma explosão gravíssima que salvou, o uso do robô salvou a vida de alguns policiais que, se tivessem ingressado na residência, certamente não sobreviveriam pela intensidade da explosão.
A PF também investiga nas redes sociais se Francisco teve apoio de mais alguém. O diretor defendeu a regulação das redes. Não é possível mais a gente conviver com esse tipo de ação. Esse caso agora talvez mostre ainda de maneira mais clara a necessidade que se tem de termos o acesso à regulação para que as pessoas não fiquem impunes, livremente, cometendo crimes utilizando redes sociais. Na abertura da sessão plenária desta quinta-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, condenou o ataque, fez uma reflexão sobre o que está acontecendo entre nós, criticou quem quer perdoar sem antes condenar e disse que na democracia só não há lugar para quem não respeita as regras da própria democracia nem os direitos dos outros. Repórter Pablo Lemos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, abriu a sessão com uma fala institucional, que, segundo ele, não gostaria de ter que fazer. Ele fez uma reflexão sobre o que está acontecendo entre nós. Onde foi que nós perdemos a luz da nossa alma afetuosa, alegre e fraterna para a escuridão do ódio, da agressividade e da violência? Estamos importando mercadorias espiritualmente defeituosas de outros países que se desencontraram na história. Luiz Roberto Barroso fez um resumo do ataque dessa quarta-feira, quando Francisco Vanderlei Luiz jogou artefatos em direção ao STF e acabou morrendo no local, atingido por um deles. Barroso explicou que a Polícia Judicial fez o isolamento da área até a chegada das polícias militar e federal. Os trabalhos duraram toda a madrugada e o corpo retirado por volta das 9 da manhã. O episódio dessa quarta-feira, segundo o ministro, se soma a outros já registrados no país nos últimos anos. Ele citou que, em fevereiro de 2021, um deputado divulgou um vídeo com discurso de ódio, ofensas e ameaças aos ministros do Supremo. Que, em outubro de 2022, um parlamentar desrespeitou a ordem da corte e atacou os policiais federais com fuzis e granadas. Também lembrou que, ao longo dos meses de novembro e dezembro do mesmo ano, após bloqueio de estradas, milhares de pessoas acamparam em frente a quartéis por todo o país contra o resultado das eleições. Até que, em 8 de janeiro de 2023, grupos criminosos invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes da República. Relativamente a esse último episódio, algumas pessoas foram da indignação à pena, procurando naturalizar o absurdo. Não veem que dão um incentivo para que o mesmo tipo de comportamento ocorra outras vezes. Querem perdoar sem antes sequer condenar. Barroso concluiu a fala de abertura da sessão, destacando que há lugar para todos na democracia. A democracia, como sempre digo, tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. Somos todos livres e iguais. Só não há lugar para quem não respeita as regras da própria democracia, para quem não respeita os direitos fundamentais dos outros, para quem pensa que a violência é uma estratégia de ação. No próximo bloco, a repercussão do atentado com autoridades do Judiciário. E ainda, ministros do Supremo destacam a atuação da Polícia Judicial no atentado ao tribunal. Voltamos já. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, designou o ministro Alexandre de Moraes para supervisionar as investigações que apuram o atentado à bomba no STF. As informações com a repórter Viviane Novaes. Oi, Viviane. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. De acordo com a Polícia Federal, o atentado de ontem tem relação com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, que são investigados pelo Supremo num inquérito que tem o ministro Alexandre de Moraes
como relator. A Polícia Federal afirma que o autor das explosões, Francisco Vanderlei Luiz, fez publicações nas redes sociais sobre o atentado, atacando o Poder Judiciário e o STF e convocando a população para uma revolução e tomada de poder. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que as informações preliminares mostram uma possível prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito, com o objetivo de atentar com violência contra a independência do Poder Judiciário e do Supremo. A decisão de reconhecer o ministro Alexandre de Moraes para supervisionar as investigações é sigilosa, mas Barroso decidiu divulgar o conteúdo por causa da relevância do caso. William. Obrigado pelas informações, Viviane. E na sessão plenária de hoje, os ministros do Supremo destacaram a atuação da Polícia Judicial durante o atentado na noite de ontem. Eu queria aqui, muito especialmente, cumprimentar os agentes de segurança e da Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal pela atuação correta e corajosa, bem como a Polícia Federal e a Polícia do Distrito Federal pela presteza e empenho com que trataram do assunto. Parabenizo o presidente Vossa Excelência pelas palavras e me somo aqui também parabenizando a nossa Polícia Judicial, nossa corajosa e competente Polícia Judicial, a segurança que atuou ontem. Também, presidente, faço questão de parabenizar o trabalho conjunto que foi feito pela Polícia Federal, Polícia Civil do DF e a Polícia Militar. É um trabalho rápido e importantíssimo. Também eu gostaria de subscrever as palavras já proferidas em relação ao trágico acontecimento de ontem e também enaltecer o trabalho da nossa Polícia Judicial. Tenho orgulho, senhor presidente, de quando o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, ter aprovado a criação da Polícia Judicial, transformando a nossa assessoria de segurança em polícia diante de tudo o que acontecia e que hoje nós vamos nos deparando. Várias autoridades se manifestaram sobre o ataque na Praça dos Três Poderes. Repórter Viviane Novaes. A ministra do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, se manifestou sobre o caso na sessão de hoje do TSE. Não se há de deixar de fazer atenção a estes comportamentos, cuja investigação e processamento serão feitas no devido tempo e pelas autoridades competentes, mas que em nada tisnam, nem enfraquecem, nem abalam a democracia brasileira, que tem nos repúblicos brasileiros, em toda a cidadania brasileira, a certeza de que as instituições continuam a cumprir a sua função e a se ocupar para que cada vez mais, contra o vírus da antidemocracia, nós tenhamos o remédio de mais democracia. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, esteve num evento do Conselho Nacional do Ministério Público e falou sobre as explosões em frente ao STF. Prestando aqui total solidariedade do Ministério Público com relação aos desatinos que aconteceram ontem. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, divulgou nota em que diz: as forças federais de segurança pública acompanham atentamente os acontecimentos ocorridos na capital do país e estão preparadas para assegurar o pleno funcionamento dos poderes constituídos. Já o advogado-geral da União, Jorge Messias, usou o X para declarar que repudia com toda a veemência os ataques contra o STF e a Câmara dos Deputados e que manifesta solidariedade aos ministros e parlamentares. Diz ainda: precisamos saber a motivação dos ataques, bem como restabelecer a paz e a segurança o mais rapidamente possível. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que está fora do país, também publicou no X a seguinte mensagem: todas as unidades de segurança e de inteligência do governo do Distrito Federal estão orientadas a agir com rigor e celeridade para identificar o autor ou os autores, bem como a motivação para esses ataques. Minha total solidariedade às autoridades e servidores dos três poderes, desejando que a segurança de todos seja prontamente restabelecida. Daqui a pouco, STF julga recurso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. E ainda vamos falar sobre prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação. Voltamos já.
A União apresentou ao Supremo Tribunal Federal as informações sobre a implementação efetiva do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. A medida foi determinada pelo STF em abril deste ano. A repórter Carolina Chaves tem mais detalhes da reunião. As informações foram apresentadas em audiência aqui no STF, que teve a participação de representantes da AGU, do IBAMA, da FUNAI, do Instituto Chico Mendes, de partidos políticos, entre outros órgãos da administração pública e de entidades interessadas no processo. A União mostrou dados sobre a previsão de verbas para o Ministério do Meio Ambiente em 2025, conforme proposta de lei orçamentária encaminhada ao Congresso Nacional, e as medidas de fiscalização ambiental, regularização fundiária e proteção aos povos indígenas, adotadas pelo governo federal. Na reunião, foi acolhido o pedido da União de mais 20 dias para complementar informações e esclarecimentos sobre dados apresentados. Ao final do prazo, o material será encaminhado para o ministro André Mendonça, redator do acórdão da decisão, que acompanha o aperfeiçoamento das medidas junto aos governos federal e estaduais na região amazônica. O Supremo Tribunal Federal manteve a condenação do ex-presidente Fernando Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa do ex-presidente queria que a condenação fosse revista. A repórter Marta Ferreira acompanhou. Fernando Collor foi condenado em maio de 2023 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um esquema na BR Distribuidora, antiga subsidiária da Petrobras na venda de combustíveis, que envolveu recebimento de propina para viabilizar contratos com a estatal. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em 2015 e aceita em 2017 pela segunda turma do STF. Para o Supremo, ficou provado que o ex-presidente recebeu 20 milhões de reais em propina e, por isso, o condenou a pena de 8 anos e 10 meses de prisão. A defesa de Fernando Collor, então, entrou com recurso, pedindo que a Corte revisasse alguns pontos dessa decisão, principalmente no que diz respeito à definição da pena. O recurso foi levado para ser analisado no plenário virtual. O julgamento havia iniciado em fevereiro deste ano e acabou suspenso. Um pedido de destaque do ministro André Mendonça levou a discussão para o plenário físico. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Ele já havia votado no virtual e manteve o mesmo entendimento, negando o pedido da defesa de Collor. Me parece aqui, de forma bem sintética, que não há dúvidas que a sanção por corrupção, a sanção no voto médio, alcançou 4 anos e 4 meses de reclusão, porque 6 ministros chegaram, no mínimo, a isso. E foi exatamente essa também a manifestação do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, analisando não só isso, como os debates. Então, em relação ao réu Fernando Collor de Mello, eu afasto todos os argumentos. Em relação ao pedido da defesa de outro réu, Pedro Paulo Leone Ramos, Moraes reajustou o voto. Em relação ao réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos, acolho parcialmente os embargos de declaração para reconhecer o erro material na proclamação da dosimetria da pena em relação ao delito de corrupção passiva e fixá-la no voto médio em 3 anos e 8 meses de reclusão e 68 dias multa. Já o ministro Dias Toffoli defendeu a redução de pena no caso de Fernando Collor. Estando na seara do direito penal, a dúvida deve prevalecer em favor do acusado, do réu. Então, no caso concreto, concluindo, já chegando à conclusão, eu entendo que deve-se reconhecer que a pena imposta ao réu Fernando Afonso Collor de Mello é a menor dentre as que empataram por 5 votos, ainda que se considerem 2 conjuntos, como dito, ou seja, 4 anos de reclusão e multa de 80 dias. No mesmo sentido, votaram os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques e André Mendonça. Na perspectiva de um empate, prevalece a opinião mais benéfica ao acusado. E computando-se dessa forma
o voto do ministro Luiz Edson Fachin, nós teríamos 5 votos pela pena de 4 anos e outros 5 votos por uma pena superior. Nesse caso, havendo empate, deve prevalecer a pena mais benéfica ao acusado. Mas acabou prevalecendo o voto do ministro Alexandre de Moraes e, assim, a condenação de Collor foi mantida. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido de julgar o caso. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, participou de evento sobre prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação. Reportagem de Jéssica Castro. O encontro de comissões e subcomitês de prevenção do assédio e da discriminação, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, reuniu diversos membros do Poder Judiciário para debater a efetividade de canais de comunicação para as denúncias de discriminação e assédio moral e sexual. Um dos participantes foi o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ribeiro Dantas, que participou da abertura do evento e falou sobre a importância dos canais de denúncia para um combate mais efetivo desses crimes. Diante da constatação de um caso de assédio sexual, é fundamental que as autoridades competentes sejam notificadas por meio dos canais apropriados de denúncia, a fim de que se garanta a adoção das medidas corretivas necessárias. E, portanto, essa é a grande evolução que o judiciário, especificamente, sofreu nos últimos anos, porque ele criou esses canais. O ministro também explicou que ainda não há uma jurisprudência consolidada sobre o assunto no STJ, mas destacou que algumas decisões recentes mostram um grande avanço a respeito do tema. Em uma delas, o tribunal validou como prova o uso de gravação de terceiros para proteger uma vítima. Quando chegou a mim, eu disse, eu tenho aqui um caso de legítima defesa. Ela violou o direito dele à intimidade para defender o direito da vítima que ele estava atacando. Então, eu admiti essa prova. Na 5ª turma. Durante o evento, foi destacada a importância da capacitação de magistrados e servidores a respeito do combate ao assédio e à discriminação. O encontro também aprofundou o debate, abordando as temáticas liderança e saúde, maternidade e diversidade e cuidados com a vítima no ponto de vista jurídico. Foram realizadas ainda oficinas para discutir as experiências em gestão humanizada, aperfeiçoamento normativo, boas práticas, estudos de caso e metodologias ativas para capacitação e planejamento de campanhas. O evento completo pode ser assistido no canal do CNJ no YouTube. Ainda hoje, novas informações sobre o ataque ao prédio do STF. E daqui a pouco, no mês de conscientização sobre o câncer de próstata, um alerta para a prevenção e o diagnóstico precoce como formas de reduzir a mortalidade provocada pela doença. Seguindo o parecer do Ministério Público Federal, o Superior Tribunal de Justiça autorizou o plantio de cannabis para fins medicinais e terapêuticos por empresas. Repórter Márcio Fontinelli tem os detalhes. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça seguiu um entendimento do Ministério Público Federal e autorizou a importação de sementes e o plantio de uma das variações do cannabis para fins terapêuticos e medicinais. O cânhamo não tem efeitos psicotrópicos, o que impede o uso recreativo da substância. A decisão do STJ não autoriza a importação e o cultivo por pessoas físicas. A Anvisa e o governo federal terão um prazo de 6 meses para fixar as regras para a prática. No mês de conscientização sobre o câncer de próstata, um alerta para a prevenção e o diagnóstico precoce como formas de reduzir a mortalidade provocada pela doença. Esta semana, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais realizou várias ações na campanha Novembro Azul. A reportagem é de Fabrício Veloso. O câncer de próstata é o segundo tipo de tumor que mais afeta os homens no Brasil.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, a doença fica atrás apenas dos tumores de pele e tem maior incidência em brasileiros com mais de 40 anos. Diante dessa realidade, será que os homens estão se cuidando? Sim, claro. Tem que fazer periodicamente, né? Todo exame. Tá para marcar, né? Não tem como fugir. Eu tô na idade, né? Sempre vou ao médico anualmente, faço todos os exames necessários. De acordo com o Ministério da Saúde, estimam-se mais de 70 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil entre 2023 e 2025. Para lembrar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, é realizada mundialmente a campanha Novembro Azul. Em atenção à data, o edifício sede do TJMG em Belo Horizonte ganhou iluminação especial desde o início do mês. O médico Alexandre Coelho explica que o câncer de próstata em fase inicial não apresenta sintomas. Somente em estágio avançado, o corpo dá sinais de alerta, como dores, vontade frequente de urinar e presença de sangue na urina e no sêmen. Por isso, é importante fazer o exame de toque, já que muitas vezes o exame de sangue não é suficiente para o diagnóstico precoce. Muitos perguntam, por que não faz só o de sangue e me deixa desse toque, né? Que tal? É que há uma faixa em que já existe o câncer está lá na próstata e o exame de sangue, o PSA, ainda está na faixa da normalidade, é uma sobreposição. Então, por isso, a importância do exame de toque fetal. Além do câncer de próstata, o combate ao diabetes também marca o mês de novembro em todo o mundo. E para ajudar a prevenir essas doenças, o TJMG oferece ao público uma solução bem eficaz: a informação. Os servidores receberam orientações de profissionais da saúde sobre os cuidados para evitar as doenças. Seu Aécio tem 58 anos e aproveitou para conferir se a glicemia está sob controle. Sua glicemia depois de 2 horas de almoço, 2 horas e meia, está 96. Significa alta? Não, está dentro do parâmetro normal. Estou tranquilo, graças a Deus. PSA está bem, a próstata está tudo legal, então sou um felizardo, né? Esse mês de novembro azul, de poder falar isso. Os impactos econômicos e sociais de decisões judiciais é o tema do livro lançado na Biblioteca da Suprema Corte. A narração de Carolina Chaves. A obra Decisões Judiciais e suas Consequências Econômicas e Sociais analisa 12 julgamentos importantes de tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Segundo os organizadores, o livro é uma tentativa de construir pontes entre o direito e a economia. Um dos textos é do presidente do STF. O ministro Luiz Roberto Barroso analisa a extinção da execução fiscal de baixo valor, uma decisão tomada pelo Supremo para incentivar o uso de alternativas mais eficientes na recuperação de créditos fiscais. O ministro disse que, ao analisar um processo, o juiz não faz conta para ver quem lucra mais, mas quem vai ser afetado pela decisão. A economia pode não ser o fator decisivo numa decisão. Porém, ele precisa ser um fator a ser levado em conta, porque ninguém pode ser indiferente, nenhum julgador pode ser indiferente às consequências do seu trabalho. Ninguém que decide pode ser indiferente aos resultados daquilo que está produzindo. Portanto, saber o impacto econômico e o impacto social do que a gente faz parte, sim, do processo mental de um julgador. Um dos organizadores do livro é o economista Guilherme Mendes Rezende, assessor especial da presidência do Supremo. Essa iniciativa do presidente Barroso, eu acho que coloca mais um tijolo nessa construção institucional de trazer a economia mais perto das decisões. Daqui a pouco, Petrobras vai ter que pagar dias de salário descontados da equipe devido a uma paralisação. E outras informações sobre o atentado na Praça dos Três Poderes.
Durante a sessão plenária de hoje do Supremo Tribunal Federal, os ministros e o Procurador-Geral da República falaram sobre o atentado desta quarta-feira. Repórter Viviane Novaes acompanhou. O ministro Alexandre de Moraes lamentou que pessoas queiram banalizar um ato terrorista. Não poderia deixar, presidente, de lamentar a mediocridade de várias pessoas que continuam querendo banalizar um gravíssimo ato terrorista no mundo todo. Alguém que coloca na cintura artefatos para explodir pessoas é considerado um terrorista. Então, eu quero lamentar essa mediocridade das pessoas que, por questões ideológicas, querem banalizar, dizendo o absurdo que foi, por exemplo, um mero suicídio. Não. A nossa Polícia Judicial evitou que ele entrasse aqui para explodir. E na hora que ele seria preso, aí ele se explodiu. O ministro Luiz Fux reforçou que o ato foi terrorista. Fica bem claro o seguinte: homem-bomba não é um homem com ideologia. Homem-bomba é um terrorista. O ministro Gilmar Mendes disse que as explosões de ontem são mais um ataque às instituições democráticas do país. Muito embora o extremismo e a intolerância tenham atingido o paroxismo em 8 de janeiro de 2023, a ideologia rasteira que inspirou a tentativa de golpe de Estado não surgiu subitamente. Pelo contrário, o discurso de ódio, o fanatismo político e a indústria de desinformação foram largamente estimulados no governo anterior. Fruto de um sectarismo infértil, o radicalismo político graçou nas eleições de 2018, em uma campanha caracterizada pela ampla utilização das redes sociais para a difusão de ódio, ataques pessoais e fake news. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, lembrou que o desrespeito às instituições continua ocorrendo e falou da importância da apuração de responsabilidades e punição dos atos violentos. Fica claro que o desrespeito às instituições continua a ter sinistros desdobramentos, demonstrando a importância do esforço que vem sendo desenvolvido pela Procuradoria-Geral e pelo Supremo Tribunal na apuração de responsabilidades e punição por atos violentos de propósito antidemocrático. O ministro Nunes Marques disse que o ato foi lamentável. Já o ministro Dias Toffoli destacou o trabalho da Polícia Judicial. O ministro André Mendonça falou da necessidade de paz social. Meu lamento diante dos graves fatos que ontem ocorreram e reafirmar à luz também do que colocou Vossa Excelência a necessidade de uma busca e resgate de um ambiente de solidariedade e de paz social a partir de uma democracia que se construa com responsabilidade e onde o que prevaleça são as ideias, o debate de ideias e nada além disso. A violência, ela não traz nenhuma possibilidade de construção e de pacificação. O ministro Flávio Dino disse que é preciso pôr fim à retaliação. O Supremo não faz isso com os demais poderes. O Supremo julga aquilo que a Constituição e as leis mandam à luz das suas interpretações. Mas vemos, ao contrário, uma vulgarização da ideia de que o Supremo vai ser emparedado ou intimidade por gritos e xingamentos e achincalhes. Além de ser inútil, é algo que acaba estimulando que pessoas, infelizmente desatinadas, acabem se agregando, por exemplo, na internet, para a perpetração de crimes. E por isso mesmo, aqueles que têm mais poder político, que me refiro, têm mais responsabilidade com os destinos do debate público no Brasil. A ministra Carmen Lúcia se solidarizou com os ministros e os brasileiros democratas. Eu comungo integralmente todas as palavras e me solidarizo não apenas com os senhores ministros, com Vossa Excelência na presidência, mas com todas as brasileiras e brasileiros democratas que não se põem de acordo com atos que são absolutamente contrários ao direito. E como disse hoje pela manhã no Tribunal Superior Eleitoral, nesta véspera
em que se comemora a República. O que a gente pretende é que cada vez mais a sociedade brasileira seja democraticamente republicana, para que a luz do melhor direito impere e não os atos que nós vimos acontecer ontem. Agora a gente vai acompanhar um novo desdobramento sobre a tragédia da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, que completa quase uma década. A Justiça Federal, em Ponte Nova, absolveu as empresas Samarco, Vale e BHP. Os detalhes da sentença com a repórter Vera Carpes. Em 5 de novembro de 2015, o rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco causou um dos maiores desastres ambientais do Brasil. A lama devastou comunidades e rios ao longo de 600 quilômetros, tirando 19 vidas e deixando milhares de desabrigados. 9 anos após o desastre, a Justiça Federal de Ponte Nova, responsável pelo processo penal, emitiu uma sentença sobre o caso. A decisão foi proferida pela juíza Patrícia Alencar, que analisou as acusações contra as empresas Samarco, Vale e BHP e contra 21 executivos e técnicos. A magistrada absolveu todos os réus, argumentando que não há provas suficientes que identifiquem a responsabilidade individual de cada acusado pelo rompimento da barragem. A sentença absolve tanto as empresas quanto os executivos e engenheiros envolvidos, apontando que o direito penal deve ser uma medida de último recurso, aplicada somente quando há provas concretas de condutas que causem diretamente uma tragédia dessa proporção. Ainda assim, vale destacar que na esfera civil, Samarco, Vale e BHP assinaram um acordo intermediado pelo TRF6 em outubro deste ano, comprometendo-se com a reparação dos danos, que somam 170 bilhões de reais. Com o fim da ação penal sem condenações, a sentença ressalta a necessidade de maior rigor em segurança e fiscalização para prevenir novos desastres. A tragédia da barragem de Fundão reforça a responsabilidade das empresas em investir na proteção de vidas e do meio ambiente. Por ter descumprido a norma coletiva, a Petrobras vai ter de pagar dias de salário descontados da equipe devido a uma paralisação. Os petroleiros fizeram greve por 2 dias e o ato foi considerado legítimo. Confira na reportagem de Larissa de Paula. Na ação, o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Petróleo disse que a categoria fez greve em São Mateus do Sul, no Paraná. A paralisação foi motivada pelo descumprimento de cláusula de acordo coletivo de trabalho, que previa a negociação antecipada para reduzir o efetivo e o número de postos de trabalho. Segundo o sindicato, apesar de o movimento grevista não ter sido considerado abusivo pela Justiça e não ter havido negociação sobre os dias parados, a Petrobras fez o desconto do período não trabalhado. Por isso, a entidade sindical pediu à Justiça do Trabalho a devolução em dobro dos valores descontados. Ao acolher o pedido, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná considerou os motivos da greve legítimos, porque diziam respeito à redução de pessoal. O TRT observou ainda que os descontos tinham caráter nitidamente punitivo e só se justificariam se a paralisação tivesse sido declarada abusiva, mas não houve discussão a esse respeito. Na tentativa de rever o caso no TST, a Petrobras argumentou que, de acordo com a lei de greve, a participação em movimento grevista suspende o contrato de emprego e, portanto, os dias não trabalhados poderiam ser descontados. A relatora do caso na 6ª turma, a ministra Cátia Arruda, explicou que, de fato, a greve configura suspensão do contrato de trabalho e que, por isso, como regra geral, não é devido o pagamento dos dias parados. No entanto, há situações excepcionais em que a remuneração deve ser mantida. Uma delas é quando há descumprimento de norma coletiva, como ocorreu no caso. Quando a questão é negociada entre as partes ou também em situações excepcionais, como no caso de paralisação motivada pelo descumprimento dos instrumentos normativos
celebrados pelas partes e ainda vigentes, o não pagamento de salários ou más condições de trabalho, enfim, situações que envolvem saúde e segurança no trabalho de forma muito aviltante, e isso pode resultar ao entendimento de que essa paralisação se configura como uma interrupção contratual, e aí sim seriam devidos os pagamentos dos dias não trabalhados. A decisão foi unânime. A Petrobras entrou com embargos declaratórios. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Agência Nacional do Petróleo deve fazer dupla visita antes de multar pequena empresa que trabalha com gás de cozinha. A reportagem é de Jáfer Araújo. A dupla visitação é prevista na lei que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Esse mecanismo garante que, durante a fiscalização desses empreendimentos, o fiscal faça uma notificação para que a eventual irregularidade seja corrigida e somente depois, na segunda visita, seja aplicada uma possível penalidade. No caso que chegou ao STJ, uma pequena empresa que vende GLP, conhecido como gás de cozinha, foi multada por armazenar recipientes de forma irregular. A empresa entrou com uma ação para anular a multa, alegando que a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, não respeitou o procedimento de dupla visita prevista no Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A multa foi anulada pela primeira e segunda instâncias, mas a ANP recorreu ao STJ alegando que o gás de cozinha é um produto inflamável e perigoso, razão pelo qual seria aplicável a dispensa da dupla visita na fiscalização que envolva alto grau de risco. O caso foi julgado pela primeira turma do STJ. O relator, ministro Gurgel de Faria, citou o precedente da primeira turma de que é necessário que os órgãos administrativos listem, por meio de ato infralegal, as atividades nas quais poderia ser dispensado o procedimento de dupla visita por serem considerados de alto risco. No mesmo precedente, a primeira turma entendeu que o ato normativo da ANP não apontou o armazenamento no mesmo ambiente de recipientes de gás cheios e vazios como um ato perigoso e passível de ser multado na primeira visita. Desta forma, a primeira turma negou provimento ao recurso especial da ANP, reafirmando que a agência deve seguir a regra de dupla visita ao fiscalizar microempresas ou empresas de pequeno porte que trabalham com gás de cozinha. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você.